Estamos estudando aqui nesses últimos domingos sobre alguns porquês. Primeiro, por que Jesus orava tanto? E a gente entendeu que ele orava tanto para ensinar a gente que nós devemos nos relacionar mais com Deus. É que existe uma cultura no nosso país que as pessoas só oram quando precisam. E na verdade a gente, como diz a Bíblia ensina sobre isso, dizendo o seguinte: a gente deve orar todo o tempo. Estudamos semana passada quem é o seu Deus. Por que Jesus falava tanto sobre dinheiro? Por que Jesus falou mais sobre dinheiro do que salvação, do que inferno, do que vida eterna? Ele comparou o dinheiro a um Deus. E, sendo o dinheiro um Deus, aquele que tem ele como seu Deus, serve a ele. Estudamos sobre isso. Creio que, dentro destes porquês, que a gente tem esse direito de questionar, por que algumas coisas Jesus fez, viveu, para mostrar para a gente qual era o desejo dele. Nestes porquês, o que eu quero estudar com os irmãos hoje é por que Jesus se sacrificou por nós. Por que ele fez isso? Para aparecer? Para receber adoração? Já que o diabo, segundo consta na história, tudo o que ele quer é se comparar a Deus e receber a adoração. Só que para ele receber a adoração, ele gosta de fazer trocas, porque só na base de trocas é que ele consegue a adoração. Eu te dou isso e você me faz aquilo. Jesus não. Jesus, por que ele se sacrificou por nós? Para receber adoração? Fazer uma troca? Não. Como eu já disse aqui várias vezes, Deus, na sua essência, sentado no trono de glória, onde Ele está, e mesmo sentado no seu trono de glória, acima dos céus, Ele ainda consegue contemplar com os seus olhos todo o universo, todos os planetas, todas as estrelas. A Bíblia diz que Deus conhece os bilhões ou as bilhões de estrelas que existem, cada uma pelo seu nome. A Bíblia fala isso. Você imagina esse Deus nessa grandeza, preocupado, se alguém veio na igreja e disse para ele: oh Deus, eu te amo, eu te adoro. Quem faz isso, faz porque tem relacionamento com ele, porque o ama e o adora mesmo, não porque tem uma religião. Eu já disse aqui, repito, nós não temos uma religião. Quem diz assim: eu sou da religião crente, está se enganando, porque aqui a gente não tem religião. Aqui nós temos Jesus. Jesus é um estilo de vida. Jesus, ele veio mostrar realmente o que Deus pensava sobre a gente, desejava para a gente. Por isso que a gente tem estudado nestes porquês. Por que Jesus disse: olha, não tenha o dinheiro como o seu Deus? Porque se o dinheiro for o seu Deus, você vai devotar-se a Ele, você vai adorá-lo, Ele vai mandar na tua vida, Ele vai determinar com que tipo de pessoa você se relaciona, que tipo de coisas você pode comprar ou não, quem que você pode ajudar ou não. O dinheiro, quando ele é o teu Deus, ele determina isso. Então Jesus veio ensinar. E no meu coração, como é uma manhã especial de ceia, a gente se aprofundar nesse assunto. Por que Jesus se sacrificou por nós? Interessante que, quando a gente ouve falar sacrifício, essa palavra sacrifício, ela nos remete a pensar em algo ruim, exceto, claro, aqueles que vão almoçar e pegam aquele prato enorme e enchem de comida e falam assim: eu vou fazer o sacrifício de comer tudo isso. Não é deste sacrifício que eu estou falando, né?
Ou aquele que é casado e ele fala assim: eu vou fazer esse sacrifício de aguentar minha mulher até o fim da vida, porque se eu não aguentar ela... Não, não é esse sacrifício. Quando a gente fala de sacrifício, a gente pensa em coisa ruim, porque sacrifício não é bom. Interessante que todos os dicionários que temos disponíveis definem a palavra sacrifício como ação ou efeito de sacrificar, oferenda de animal, de produto de colheita ou de qualquer coisa de valor feita a uma divindade para lhe tributar homenagens ou para reconhecimento do seu poder, ou ainda para lhe aplacar a cólera. Se você pegar na história da Bíblia, teve vários povos no passado que eles sacrificavam ao seu Deus. Eles faziam sacrifícios aos seus deuses. Inclusive chegou a um ponto deles sacrificarem os seus próprios filhos para aplacar a ira do seu Deus, para trazer a bênção do seu Deus. No Egito, essa cultura era muito cultivada. E o dicionário traz definição para a palavra sacrifício disso. Por exemplo, sacrifício, segundo os dicionários, que eu pesquisei pelo menos em 3, é uma pessoa ou uma coisa sacrificada. 4, é uma renúncia voluntária a um bem ou a um direito. É um ato de abnegação, inspirado por um veemente sentimento ou por um veemente sentimento de amizade ou de amor. Privação voluntária ou involuntária de uma coisa digna de apreço e estima. Essas 3 últimas definições me veio da cabeça Jesus. Porque a Bíblia ensina que Jesus, Deus, imagina esse Deus que eu acabei de falar, sentado no seu trono de glória, rodeado de milhões de arcanjos, querubins, serafins, que tem o poder nas suas mãos, que controla todo o universo, que tem todo o poder, sentado do lado dele, esse Deus chamado Jesus. Aí ele olha para essa terra, esse planetinha, num sistema solar, existem outros tantos. Ele olha para cá nesse planetinha chamado Terra, vê um monte de gente que foi criado à sua imagem, ou formado à sua imagem e semelhança. Ele então se sacrifica, dizendo o seguinte, ou fazendo o seguinte: abrindo mão do seu poder, de toda a honra, de toda a sua glória, para vir aqui nessa terra, a Bíblia usa essa expressão, se humilhar como humano e ser obediente. A Bíblia diz que obediente até a morte, e morte de cruz. Eu acho que qualquer milionário, bilionário, qualquer pessoa em sã consciência, jamais se sacrificaria assim. Jamais. Abrir mão dos meus direitos, abrir mão do meu dinheiro, do meu poder, da minha glória, da minha honra, não. E a Bíblia diz que Jesus, ele fez esse sacrifício. É claro que quando a gente estuda a história bíblica, toda a história nos remete a esse sacrifício, em primeiro lugar, de alguém ou de um animal. E por que eram feitos esses sacrifícios? Segundo a história, o homem pecou, e por causa do seu pecado, era necessário que ele fosse justificado diante de Deus. Essa justificação vinha através de sangue. E um adendo, eu já falei sobre isso, é um assunto talvez para o ano que vem. Por que some tantas pessoas no Brasil e no mundo? Principalmente crianças. Por que some? Segundo estatísticas,
somem, desaparecem a cada ano mais de 160 mil pessoas. Para onde essas pessoas vão? Segundo também estudos, esses satanistas, pessoas que adoram o diabo, roubam essas pessoas, sequestram essas pessoas e as sacrificam. Por quê? Porque o diabo também quer receber sacrifícios de sangue. Como eu disse, é um estudo muito mais profundo, por uma outra ocasião a gente estuda. Mas por que Deus precisava de sangue para justificar o povo? O pecado leva à morte. O homem pecou. Lá em Levítico, capítulo 4, versículo 32, diz o texto, Moisés transferindo a determinação de Deus para o povo, disse o seguinte: se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado o holocausto. 34. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e a porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue à base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do carneiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Como é que era feito isso? Eles traziam um animal, esse animal não podia ter defeito, tinha que ser um animal saudável, sem doença, sem nada, sem defeito físico. Por quê? Porque chegou uma época que o povo pegava os cabritinhos que nasciam defeituosos e levavam para adorar a Deus, ou para sacrificar a Deus. Então, uma determinação de Deus foi: tragam algo puro. Era feito tipo de um ritual, a pessoa colocava a mão, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, e havia aquela oração, ou aquela reza, enfim, de transferência de pecado. Então ele falava: olha, os meus pecados eu me arrependo, e está aqui nesse animal o meu sacrifício por eles. Aí o sacerdote pegava o animal, matava o animal, parte do sangue, fazia essas coisas que nós lemos aqui. Para começar esse sacrifício de animal, que é um tema muito importante encontrado no Velho Testamento, principalmente, você tem uma ideia, quando Adão e Eva pecaram, foi preciso ser morto um animal para que fosse tirado deles, ou desse animal, seu couro, a sua pele, para ser feito roupas para Adão e Eva vestirem. E por que Deus fez roupa para Adão e Eva? Eles viviam pelados normalmente. Só que no dia que eles comeram do fruto, que não é uma maçã, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, quando eles comeram, olharam um para o outro, eles sentiram vergonha. Então, para cobrir essa vergonha e essa nudez, foi morto um animal. Aquele sangue daquele animal trouxe, entre aspas, perdão para aquele pecado, e daquela pele trouxe roupas para eles. Caim e Abel, diz a história, alguns historiadores bíblicos chegaram nessa conclusão, que quando Caim e Abel foram sacrificar diante do Senhor, o texto de Gênesis diz o seguinte: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Mas por que Deus não aceitou? Primeiro, pela atitude, que aqui está bem claro no texto que Deus aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Primeiro, era costume, na época do sacrifício, eles pegarem as partes gordas e sacrificarem, queimarem.
Aí Caim vem e traz frutas, traz legumes, e coloca diante de Deus. Não é a questão se bem que era um ritual fazer isso. Aqui nesse texto, a questão principal foi a atitude de coração dos dois irmãos. Deus conhece o coração das pessoas, inclusive o meu e o seu. Depois que teve o dilúvio, que Deus mandou o dilúvio, todos os seres humanos foram destruídos, exceto Noé e sua família. Sacrificou-se também, está em Gênesis capítulo 8, versículo 20, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Ou seja, para deixar claro isso, houve um sacrifício. Deus disse para Noé a necessidade de ter um sacrifício. Foi feito um sacrifício. Deus ordenou a Abraão que sacrificasse o seu próprio filho. E diz o texto que Abraão seguiu a determinação de Deus no momento dele pegar a faca e tirar a vida do próprio filho. Deus disse: não precisa, não precisa. Vi que você realmente me ama, vi que você me respeita, não precisa matar o seu filho. Aí diz o texto que quando ele desamarra, quando ele tira o filho do altar, eles veem numa árvorezinha, preso pelos chifres, um carneiro, que eles pegam, que Deus providenciou para que fosse feito um sacrifício, porque Deus tinha pedido um sacrifício. E a gente estudou isso semana passada, tem igrejas hoje que falam assim: ó, faz o seu sacrifício, traz o seu Isaac para a igreja e tal. E na hora H que a pessoa traz o Isaac para a igreja, que eles relacionam o Isaac com dinheiro, né? Aí eles não falam o seguinte: olha, não precisa, leva de volta que esse Isaac é teu, eu só queria saber se você é fiel a Deus. Não, eles falam: deixa o Isaac aqui, vai com Deus. Não entende, eles fazem as coisas, né? Aproveitam os textos bíblicos e... Um pouquinho mais para frente, depois de Noé, quando Deus tirou o povo lá do Egito, quando Deus deu essas determinações, havia todo esse ritual de sacrifícios. Só que com o passar do tempo, meus irmãos, o sacrifício foi se tornando, como eu disse, um ritual. Era um negócio assim: a pessoa ia lá para o templo, eles iam para os tabernáculos, depois templo, sacrificar, e era um negócio assim, era um ritual. Não havia mais entendimento das pessoas em relação a sacrifício. Não havia mais reconhecimento das pessoas dos seus pecados. Elas iam porque era um ritual, tinha um costume de ir. Quando Deus, vamos dizer assim, resolveu toda essa questão, você fala assim: poxa, Deus interviu na história? Sim, mas segundo a Bíblia, lá no começo, Deus já sabia de tudo o que ia acontecer, já tinha feito tudo. Deus não chegou assim: errei, agora eu vou fazer isso, errei de novo, agora eu vou mandar Jesus. Não, isso não existe, porque Deus não erra, Deus é sábio, Deus tem todo o poder, toda a sabedoria. Nós é que somos limitados, nós é que não conseguimos compreender o que Deus faz. É que Deus nos ama, e por Ele nos amar, Ele traz o seu próprio Filho a esta terra, que faz o sacrifício de se destituir de tudo que tinha, e ainda como homem, Ele se sacrifica por nós. E é interessante a comparação, porque a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 29, quando ele viu Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vislumbrou, visualizou na pessoa de Jesus o Cordeiro que Deus mandou, que Deus ofereceu para ter a gente junto com Ele.
É um negócio assim inacreditável. Se a gente parar para pensar, Jesus Cristo, ele não tinha erro nenhum, ele não tinha defeito algum. Ele se submeteu às leis desta terra, ele se submeteu ao seu pai e à sua mãe. A Bíblia diz que ele era um menino obediente. A Bíblia ensina que Jesus, ele veio trazer um novo estilo de vida para os seres humanos, que não era mais pedra, pau, fogo, olho por olho, dente por dente, briga, discórdia, morte, não. Era um tempo que Deus gostaria que houvesse nesta terra. Um tempo em que as pessoas olhariam umas para as outras, não com desprezo, mas com amor. Um tempo em que as pessoas olhariam umas pelas outras e sentiriam o prazer de se abraçar, de se respeitar, de se amar. Essa é a proposta de Deus para a humanidade. Você acha que Deus gosta de ver todo mundo se matando, se destruindo? Você acha que Deus fica feliz de ver crianças passando fome? De ver essa desgraça do nosso país, de gente roubando? Vai chegar um tempo, e a Bíblia diz que Deus vai, como sendo nos dias de Noé, ele vai olhar para a terra e falar, basta, e vai mandar Jesus. Nesse dia a gente tem que estar preparado. Agora, enquanto a gente está aqui, o que Jesus, o que representa ou representou Jesus de fato para nós? Já que a gente sabe que ele se sacrificou, que ele foi o animal, entenda essa expressão, por favor, o cordeiro que Deus mandou para ser morto no meu e no teu lugar, não tem como nós nos justificarmos mais diante de Deus através de sacrifícios de animais. Como eu disse, chegou um momento que virou um ritual, que as pessoas não tinham mais entendimento nenhum. Faziam as coisas porque tinham um ritual, porque estão fazendo. Por que estão fazendo isso? Estão fazendo sacrifício hoje. Então vamos sacrificar. Inclusive, alguns historiadores bíblicos chegaram ao seguinte: havia paz no coração das pessoas, sabe por quê? Porque o sacerdote levava para dentro do local, só ele que entrava, e qual era o entendimento deles? Se saiu uma fumacinha lá em cima, é porque Deus recebeu o nosso sacrifício. Toda coisa que você queima, se você botar no lugar, vai sair uma fumaça. Para vocês terem uma ideia, o ritual que se virou. Aí Deus envia Jesus. Esse Jesus, Paulo escrevendo a Timóteo, disse o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. E por que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Porque ele se entregou a si mesmo como resgate por todos. Muitas pessoas chamam essa substituição, essa questão de substituir, de morrer no lugar de outro, de sacrifício. Paulo definiu isso em 2 Coríntios 5:21, dizendo o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E de que forma? Através da fé em Cristo Jesus. Agora, nós chegamos no século 21, na nossa época, e a gente para e pergunta: por que Jesus se sacrificou por mim? Por que Jesus fez isso por mim? Porque lembre-se, a Bíblia diz, Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Deus não aceita mais aquele sacrifício, aquele ali já era. Veio o sacrifício então de Jesus. E que tipo de sacrifício era, meus irmãos? Imagina animais, pegar animais, matar o animal, cortar ele, arrancar as tripas para fora, gordura, pegar o sangue, aspergir os lugares. Um negócio terrível. Era um sacrifício. Aí vem Jesus, mostra como Deus realmente é, porque a Bíblia, Jesus disse várias vezes: eu e o Pai somos. Você quer, como Tomé disse, Senhor, mostra-nos então o Pai. Jesus disse: olha para mim. Se você olhar para mim, você vai enxergar o Pai, nós somos um.
Jesus vem e mostra essa vida. O que os caras fazem? Os caras vão e sacrificam Jesus. Sacrificaram Jesus de uma forma terrível. Bateram, cuspiram, tiraram suas vestes, chicotearam, cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, fizeram carregar uma cruz pesada com o corpo debilitado, ficou durante quase 6 horas exposto ao sol, das 9 da manhã às 3 da tarde. Quando ele teve sede, deram vinagre. Para saber se ele tinha morrido, furaram o seu lado. Cravaram ele numa cruz com aqueles cravos grandes que a gente tem uma ideia nas linhas dos trens, tem aqueles cravos que seguram a linha no dormente, na madeira, mais ou menos aquilo que era usado. Eles cravaram Jesus na cruz. E Jesus, como diz o texto, ele foi fiel até o fim. Para quê? Primeira definição que a gente pode ver é o seguinte: primeiro, porque Deus ama bastante a gente. Segundo, porque Deus quer ver a gente perto dele. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus, para você ter uma ideia, ele deu uma definição do que é essa morte, que muita gente não acredita. Mas como eu acredito na Bíblia, eu prefiro viver a Bíblia. Marcos capítulo 9 registrou o seguinte: se a tua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos ir para o inferno. Como é que é o inferno? Onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Jesus vai mais longe, 45 ele diz: se o seu pé te fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, Jesus deu uma ideia de como é o inferno. O próprio Jesus, na Bíblia, diz que o inferno, preste atenção, o inferno foi criado por Deus para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi criado para o ser humano. Por que o ser humano então morre e vai para lá? Porque o ser humano peca. E ele acha que através das suas ações nessa terra, eu vou ser bonzinho. Aí vem a religião. Ó, seja bonzinho. Se você for bonzinho, ajudar bastante gente, você vai escapar do inferno, você vai para o céu. Aí vem a religião e diz assim: se você for bonzinho, você vai passar pelo purgatório, vai purgar todos os seus pecados, aí você vai para o céu. E lá atrás, no século 14, 15, a igreja chegou e disse o seguinte: para chegar lá no purgatório, você tem que pagar um valor pelo teu que já morreu, pelo teu parente. Paga-se X reais, nós vamos orar, rezar, para que o seu parente lá no purgatório consiga passar de lá para o céu. A religião trouxe isso. A religião trouxe confusão para as pessoas. A religião afastou as pessoas de Deus, do objetivo principal de Deus. O sacrifício de Cristo foi tão maravilhoso. A Bíblia diz, Jesus falou, Deus que criou o inferno para o diabo. E ele vai morar a eternidade lá, porque um dia Jesus vai voltar, ele vai ser preso e vai ser lançado lá e ponto, acabou, não tem como fugir disso. Ele não tem poder suficiente contra Deus. Ele não pode resistir o poder de Deus. Aliás, ele não pode nem resistir o nome de Jesus, o nosso Deus. Que a Bíblia diz que o nome de Jesus é poderoso. Ele não pode, mas ele luta. Para quê? Para levar o máximo de gente possível para o lugar onde ele vai passar a eternidade. E por que isso? Porque ele odeia Deus. Ele quis ser como Deus. E a Bíblia diz que só tem um Deus, e é o Deus vivo.
Mas como assim um Deus? Sim, Ele é tão poderoso que eles são três. Esses dias uma pessoa me perguntou, como é que pode ser três deuses? Não, é um Deus. Ah, mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, mas os três são um. Como assim? Ué, você olha para você mesmo. Você não tem espírito, alma e corpo? Você é três em um só. É simples de entender. Ah, é? Eu falei, ora, é óbvio. Esse Deus trino, esse Deus uno, Ele não divide glória com ninguém, mas Ele amou tanto a humanidade, que Ele deu o seu Filho. Que Filho? O seu único Filho. Para quê? Para se sacrificar. Para quê? Para tirar as pessoas do pecado. Por isso que lá 1 João diz, maior é aquele que está em nós do que estes que estão no mundo. Para isso, Cristo se revelou, para destruir as obras de Satanás. Ele veio para libertar a gente, para a gente viver livre do pecado, da corrupção, da morte eterna, para a gente viver uma vida diferente, juntos, se amando, se entendendo, porque nós estamos todos no mesmo barco. A Bíblia diz que todos pecaram, todos precisam, carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus, do sacrifício de Jesus. E por que eu estou tratando esse assunto com os irmãos? Os irmãos, nós estamos chegando num tempo que para as pessoas o sacrifício de Jesus é assim, Jesus morreu na cruz. Chega o Natal, chega a Páscoa, Jesus nasceu, Jesus morreu. Ele morreu, judiação, foi lá na cruz, me emociono de ver. Você não tem a ideia de como Jesus sofreu por minha vida e por tua vida. Todo o pecado que nós cometemos, quando a gente ora e recebe Jesus como Salvador, eu não vou falar que a gente transfere para Ele, mas a Bíblia diz lá no livro de Isaías, que Ele tomou sobre si o castigo que era para nós, foi sobre Ele. Ou seja, Ele foi castigado pelo pecado de toda a humanidade. Mas ainda assim a Bíblia diz que Ele foi fiel até o fim. Morreu numa sexta, no domingo Ele estava de pé, vivo. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Ele vivo. A Bíblia diz que os caras estavam reunidos, olhando Jesus subir, e os anjos apareceram e falaram assim, por que vocês estão olhando Ele subir? Do jeito que Ele está indo, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Por quê? Porque Jesus vive e vive para sempre. A morte não pôde segurá-lo, o pecado não pôde dominá-lo, nada pôde. Por quê? Porque Jesus se sacrificou por nós. Só que a gente chega no século 21, a gente está chegando naqueles rituais de antigamente. Participar da ceia? Mas eu tomo. Ir para a igreja? Eu vou. Porque não tem ideia de como Jesus se sacrificou. Porque se tivesse ideia, eu já falei isso aqui e repito, a gente levantava toda manhã e dizia assim, Deus, obrigado, porque o Senhor morreu no meu lugar. Não era nem para eu estar aqui. Eu estou aqui pela tua infinita misericórdia. Eu estou aqui pelo teu amor. O amor de Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que a gente não consegue entender. Teve um escritor que contou uma história uma vez, achei interessante trazer para repartir com os irmãos. Um casal adotou um garoto de 7 anos, que tinha uma história muito difícil. E agora, num ambiente de amor, de carinho, de afeto, os pais adotivos achavam que aquele garoto ia ser transformado. Mas conta a história que, para surpresa dele, aquele garoto virou, umas palavras que a gente usa aqui, um terrorista. Praticou, horrores. E os pais se perguntaram muitas vezes, onde a gente errou? Onde a gente errou? A gente deu tanto amor, a gente deu tanto carinho, a gente fez tanta coisa por ele, onde a gente errou? Esse sentimento que tem no coração desses pais, eu tenho certeza que não tem no coração de Deus. Porque se tivesse, talvez Deus poderia perguntar, aonde fui que eu errei? O que mais que eles querem?
Eu dei a minha vida, destituída a minha glória, me submeti a viver como eles, entre eles, os amei, os curei, os perdoei, dei para eles uma nova vida, uma proposta diferente de vida. Para chegar no século 21 e eu ficar assim, eu não sei se eu devo, se eu não devo, eu não sei, sabe? Estou tão triste, estou tão angustiado, estou tão aflito. Irmão, irmã, é porque você não entendeu por que Jesus sacrificou por você e por mim. Porque se a gente entender, a gente levanta toda manhã dizendo o seguinte, glória a Deus. Apesar da dificuldade que está no Brasil, dessa roubalheira, Deus continua sendo Deus da minha vida, eu dependo dEle. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu no meu lugar, a minha vida agora é tua. O meu Deus agora é o Senhor. Não tem nada nessa terra que vai me tirar da tua presença. Meu prazer é te louvar, meu prazer é te adorar, meu prazer é estar com o Senhor, é falar do Senhor, é relacionar-se com o Senhor. Esse é o meu prazer. Pelo menos deveria ser assim. Por isso que um dos salmistas, no Salmo 89, escreveu, versículo 2, sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. O amor de Deus dura para sempre, Ele nos ama, e enquanto a gente estiver voltado para Ele, Ele vai continuar nos amando. Se nós virarmos as costas e sairmos da presença dEle, Ele vai continuar nos amando. Só no dia que a gente morrer, aí não vai ter mais jeito, porque enquanto houver vida, Deus vai nos amar e não vai desistir da gente, o sacrifício dEle vai continuar valendo. Se no fim da vida, como aquele ladrão, dizer para Jesus, lembra-te de mim, eu reconheço que tu és o Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo lá no paraíso. O amor de Deus dura. O problema é que a gente não para pensar nisso. Paulo definiu esse amor o seguinte, segundo Coríntios 5,14, ele diz, o amor de Cristo nos constrange. Deixa a gente constranger, que a gente não consegue entender. Como é que um cara tão cabeçudo, tão ignorante, pecador, fez tanta coisa errada na vida, se reporta a Jesus, reconhece o sacrifício dele, ama-o como Deus de sua vida, ele vem, perdoa, cura, salva, liberta, escreve o nome no livro da vida e está junto com a gente todo dia, toda hora. Como é que pode? Pode, porque Deus nos ama. Enfim, meus irmãos, eu não tenho tempo para ler aqui algumas coisas, mas eu quero encerrar aqui lendo um texto com vocês. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí, por favor, no livro de Isaías, capítulo 53. Enquanto você procura Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 e 8 aqui no telão, diz o seguinte, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. 7, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. De que forma? Cristo morreu em nosso favor quando ainda eram pecadores. Ou seja, lá atrás, quando Jesus Cristo morreu, Ele já vislumbrava os séculos dos séculos. Pessoas vão me conhecer, vão entender o que eu estou fazendo, entender a ponto de mudar a sua própria vida, de não ter mais nada nesse mundo que possa tomar o lugar de Deus. E aí me perdoe aqui, não quero constranger ninguém, me perdoe até as pessoas que estão assistindo, mas hoje se fala mais de futebol, os crentes falam mais de futebol do que de Jesus. Fala-se mais de novela e filme do que de Jesus. Fala mais de dificuldade do Brasil do que de Jesus.
E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Que você esteja cheio de Jesus. Cheio no sentido de completo. A ponto de você falar mais de Jesus. A ponto de as pessoas olharem para você e falar assim: poxa, eu vejo Jesus nesse cara, nessa mulher. Que Jesus é esse? Isaías definiu, numa revelação de Deus, ele disse, 53, versículo 1, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? 2, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, mas nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Versículo 3, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo 5, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Versículo 6, todos nós, diga assim, todos nós. Olha para a pessoa que está do seu lado, inclusive eu e você. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Versículo 8, com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Versículo 9, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. 10, contudo, aleluia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Versículo 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu povo, meu servo justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Versículo 12, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores, os pecadores, intercedeu. Quem que é esse? 500 anos antes, Deus dá uma revelação para Isaías e ele profetiza sobre Jesus. Aí ele diz no texto o seguinte: ele foi tirado da terra, ele não tem mais descendente. Cadê a sua descendência? Ao contrário do que a gente imagina, a descendência de Jesus está aí do teu lado, sou eu, sou você. Quem? Aqueles que foram feitos filhos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por que eu estou aqui? Porque eu mereço? Não.
pequei, errei. Por que eu estou aqui? Porque eu reconheci, não a religião cristã, eu reconheci que Cristo, que era Deus, se destituiu de sua glória, se sacrificou, veio, se sacrificou ainda mais morrendo. Para quê? Por quê? Que ele olhava para a minha vida e para a tua vida e dizia o seguinte: quero essa gente junto de mim. A Bíblia diz que ele morreu por todos, mas nem todos querem. Meu irmão, está chegando o final do ano, o ano de 2016, se Deus nos permitir chegar lá, e você possa olhar para si mesmo e dizer assim: Senhor, que o Senhor a cada dia seja o Deus da minha vida. Eu quero te reconhecer a cada dia como o Deus da minha vida. Alcança os meus, tem misericórdia da minha família, mas eu quero continuar te adorando. Eu quero ser em 2016 o que eu não fui em 2015, o que eu não fui na minha vida toda. Eu quero ser. Por quê? Porque eu entendi que o teu sacrifício foi um sacrifício, mas valeu, porque eu estou aqui lavado e remido pelo teu sangue. Deus olha para mim, Ele não vê pecado, Ele vê o sangue de Cristo que nos cobre de todo o pecado. A gente pode entrar na presença de Deus e dizer: Deus, eu te amo, te adoro, te quero. E por que eu posso fazer isso? Todo mundo pode? Não. Porque a Bíblia diz que Jesus fez filhos. Filhos, Deus criou todos. Filhos são aqueles que foram feitos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele era, o João diz que é o seguinte: ele era o unigênito, o único filho. Só que depois que ele morreu, ele se tornou o primogênito, o primeiro de todos aqueles que começaram a ter Deus como Deus de suas vidas, na vida de Jesus, no sacrifício dele. Que você possa vislumbrar isso. E o sacrifício de Jesus, para mim, valeu a pena. E é por isso que eu vivo intensamente isso. Porque eu sou crente? Porque eu sou pastor? Não. Porque eu sei que eu tenho um Deus vivo, poderoso, que me ama, que nunca desistiu de mim nem de você, que quer ver você cada vez melhor, não cada vez pior. Desde que a gente entenda isso, o sacrifício de Jesus. Por que ele se sacrificou? Eu sei. Você sabe? Fecha os teus olhos por um instante.